Você já parou para pensar como pessoas podem aprender inglês em 6 meses, um ano? E tem gente aí que fica anos, 5 anos estudando e nunca aprendeu? Todas essas pessoas que aprendem inglês muito rápido têm algo em comum: eles usam a mesma técnica. 99% das pessoas que não aprendem inglês não usam essa técnica. E é por isso que eu tenho certeza que você não consegue aprender, porque você não está usando essa técnica que todo mundo usa para ficar fluente. E o melhor de tudo é que essa técnica é muito fácil e ela funciona muito mais do que você fazer qualquer outro curso aí que você vai ter que pagar muito dinheiro. E presta atenção, porque eu vou te ensinar aqui de graça. Eu vou ensinar a melhor técnica para você aprender inglês de graça. É isso mesmo. Para você que não me conhece, eu me chamo Gladson. Eu aprendi inglês sozinho depois de muito tempo tentando, batendo cabeça, estudando gramática e fazendo um monte de coisa que eu tenho certeza que você já tentou também e não deu certo. E só depois eu descobri essa técnica que eu fui capaz de aprender inglês muito rápido. Óbvio que eu me esforcei, mas foi muito rápido, foi uma outra coisa. E olha só, essa é a técnica que eu vou ensinar para vocês hoje. Eu já ensinei muitas pessoas a aprenderem inglês com essa técnica também. Então, confie em mim, porque essa é a técnica que vai fazer você ficar fluente. Como que vai funcionar? Eu vou dividir essa técnica em 3 partes. E a parte final é a parte que vai fazer a diferença no seu aprendizado. Então vamos lá. Você vai seguir esses 3 passos obrigatoriamente. Um não vai funcionar sem o outro, beleza? O passo número 1 é você estudar pouco, porém estudar com qualidade. Isso é muito bom para quem está querendo aprender, porque cá entre nós ninguém gosta de ficar aprendendo, não é mesmo? Ninguém gosta de ficar estudando horas e horas. Só que se eu falar para você que você não precisa ficar estudando 2 horas por dia, até mesmo 1 hora por dia, você pode estudar de 20 a 30 minutos, eu garanto que você vai aprender. Porém, o problema aqui não é o quanto você estuda, mas a qualidade do seu estudo. Isso que é o mais importante. Você já reparou que as pessoas confundem muito? Elas acham que você precisa ficar horas estudando, não só inglês, mas qualquer outro tipo de coisa. Elas acham que você tem que ficar estudando gramática, que você tem que se esforçar muito, não sei o que, isso e aquilo. E não precisa de nada disso. Quando eu comecei também, eu fazia esse erro, eu cometia esse erro. Eu ficava estudando, só que meu estudo não tinha fundamento nenhum. Não tinha técnica, que é o que você vai aprender nesse vídeo. Então é como se eu estivesse colocando água numa peneira. Não adiantava nada. O que leva a gente ao nosso passo número 2, que se você não fizer corretamente, não vai adiantar de nada. O nosso passo número 2 é estudar pela sequência correta. Acredite em mim, não adianta nada você começar a estudar se você não seguir essa sequência. Eu aposto que você já viu pessoas estudando inglês por anos e elas não sabiam ou falar, ou escrever, ou ler ou algo do tipo, e às vezes ela estudava anos e não sabia nada dessas coisas. Ela não sabia nem falar, nem ler e nem escrever, o que é pior ainda. E eu te garanto que isso acontece por causa desse erro. Elas não seguem essa sequência que eu vou te falar agora. A primeira parte dessa sequência é primeiro você aprender a ouvir, a entender e a ler. Só depois você vai aprender a falar, ok? Isso é muito importante, presta muita atenção nisso aqui. Quer saber por quê? No inglês você aprende como uma criança, tá? Não só no inglês, mas qualquer outra língua. Então vamos lá, a criança, primeiro, ela entende o que é uma lâmpada, ela entende o que é uma maçã, ela entende o que é tudo aquilo, para depois ela começar a ler, ela começar a escrever e aí ela vai começar a falar, beleza? É óbvio que no meio tempo, enquanto você está estudando, você também vai ser capaz de falar. Porém, a sua habilidade de falar, o quanto você consegue falar, vai depender do vocabulário que você tem guardado aqui na sua cabeça. Então, primeiro você precisa entender o inglês, você precisa saber ver um filme e entender o que eles estão falando, você precisa conseguir ler um livro, para depois você juntar essas duas partes e aprender a falar, ok? Você não consegue falar uma coisa que você não entende. Então, primeiro você precisa entender, depois você aprende a ler, escrever e aí sim você começa a falar. Porém, você precisa de um método correto para seguir essa sequência. Não adianta nada você estudar essa sequência aleatoriamente com palavras soltas. Não adianta. Se você fizer isso, eu te garanto que você nunca vai aprender inglês.
O que leva a gente ao nosso último passo, que é o mais importante. É aqui que você realmente vai colocar tudo em prática. E eu te garanto que esse método, as pessoas pagam mais de R$1.000 em cursos, ficam anos estudando e você vai aprender aqui de graça. A primeira parte do nosso método é você conseguir absorver vocabulário, absorver o conteúdo, ou seja, entender inglês, que é a nossa primeira parte da sequência, lembra? Como você vai fazer isso? Nós vamos usar filmes em inglês, tá bom? Filme que é uma coisa que você consegue entender o que está acontecendo, às vezes só pelo contexto. E isso vai te ajudar muito na hora de aprender inglês, muito. E fica tranquilo que no final desse vídeo eu vou deixar um filme com mais de 1 hora de pessoas falando inglês totalmente perfeito para você estudar. Então vamos lá, você vai assistir esse filme em inglês, com legenda em inglês, e a cada frase que for aparecendo, você vai anotar tanto a frase em inglês como a tradução da frase, ou seja, você pode colocar no Google Tradutor e pesquisar o que aquela frase significa. Ali você já vai estar estudando o vocabulário. E presta atenção aqui, beleza? Porque eu te garanto que se você fizer esse passo a passo, você vai ficar fluente em muito pouco tempo. Beleza, então você vai anotar cada frase em inglês, depois você vai anotar a tradução dela e você vai fazer isso durante o filme inteiro. Caso você esteja começando, você pode fazer só com uns 10 minutos de filme. Porém, presta atenção, porque agora chega a parte crucial. Se você errar nisso aqui, você não vai aprender inglês, tá? Não importa quantas frases você anotou, não é isso que vai te deixar fluente. O que importa é você revisar aquilo que você já estudou, para que isso entre na sua memória. É assim que você vai conseguir memorizar o que você estudou. E é por isso que tem um monte de gente aí que estuda e não lembra de nada e não consegue aprender, porque ela não se esforça para memorizar aquilo que ela já estudou. Se você chegar numa escola de inglês, se você fizer qualquer coisa para você aprender inglês, você vai estar fazendo um estudo passivo. Você precisa fazer um estudo ativo, que é o que você vai aprender agora. Bom, durante a sua semana você vai dividir o seu aprendizado em 2 dias. Um dia você vai separar para aprender os vocabulários, ou seja, você vai assistir um filme em inglês, você vai colocar lá a frase em inglês e a tradução, e você vai estudar, né, o que cada frase significa. No outro dia, você vai revisar aquilo que você estudou. Ou seja, você vai voltar naquela frase que você anotou no dia anterior e vai estudar ela de novo. Só que dessa vez você vai dar ênfase no que aquela palavra significa. Você vai tentar falar junto, você vai tentar ler ela, você vai tentar ouvir ela e entender o que ela significa, sem olhar a tradução. Isso vai fazer toda a diferença. E você vai repetir esse processo durante todos os dias da semana. Então, em um dia você vai estudar, e no outro dia você vai revisar aquilo que você estudou e vai repetir esse processo. Porém, isso tudo não serve de nada se vocês não tiverem o material correto para estudar. Palavras fáceis de aprender, passo a passo correto. Então por isso eu vou deixar aqui para vocês aparecendo na tela, em algum lugar aqui da tela, um filme completo com mais de 1 hora de inglês super fácil de aprender, com legendas em inglês. Então se você realmente quer pôr em prática o passo a passo completo e ficar fluente, clica aqui em algum lugar da tela e assista o filme. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like e comenta aqui embaixo, eu vou aprender inglês. Até o próximo vídeo, tchau!